Olá, bom dia. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Que vocês estejam aí na casa de vocês, compartilhando com a gente, né? Dos cultos, das EBDs, que vocês possam estar, né? Tendo um pouco de contato com a gente virtual, né? Não deixe de estar participando conosco. Mas então, espero que vocês estejam também se cuidando, né? A gente ainda está afastado, né? Ainda estamos vivendo esse momento de pandemia, mas vamos continuar pedindo a Deus para que tudo isso passe, né? Que seja hoje um domingo abençoado na presença do Senhor, que vocês possam estar abrindo seus corações, então, para receber um pouquinho mais da palavra de Deus. Então, hoje então eu vou começar compartilhando aqui a tela com vocês do que a gente vai tratar um pouquinho hoje, certo? E daí a gente hoje vai tratar, né, dos livros poéticos, né? Nós temos na Bíblia alguns livros poéticos. E antes da gente começar a falar um pouco, eu gostaria então de estar lendo essa poesia para vocês, né? Sonhe com o que você quiser, vá para onde você queira ir, seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só temos uma chance de fazer aquilo que queremos. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. Quem escreveu esse texto, né, foi a nossa Clarice Lispector, né, foi uma poetisa, né, do início do século, do meado do século XX. Então, ela deixou para a gente aí esse texto. E por que eu estou começando, então, né, hoje, para a gente conversar sobre essa questão, né? Porque, na verdade, hoje a gente vai falar dos textos que trazem um pouco essa característica, né? E aí eu pergunto a vocês, né? Você sabia que na Bíblia tem poesia, né? E aí esse texto que eu li da Clarice, ela é uma poesia. E o que é uma poesia, né? Um texto que tem um som diferente, né? Não é um texto da mesma forma, escrita da mesma forma que um texto argumentativo ou um outro tipo de texto. Né? Esse texto da poesia ela tem quase que uma melodia, né? É algo que vem como se fosse uma canção, né? Algo que é mais leve da gente ouvir, né? E muitas vezes são textos fáceis até da gente conseguir gravar. Bom, e daí então, quais são esses textos, né, que a gente pode encontrar então na Bíblia que tem esse sentido poético, né? Os livros que trazem esse tipo de texto fazem parte da literatura chamada sapiencial. São textos com muita sabedoria. Os livros poéticos são 5: Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Cada um traz mensagens profundas para as nossas vidas. E daí então a gente vai começar com Jó, né? Jó e Eclesiastes, né? E aí, em Jó, a gente pode pensar o seguinte, né? Acredito que vocês conheçam a história de Jó, né? Jó foi um homem que passou por muitas tribulações, muitos desafios na vida dele, né? Mas como aqui mesmo está escrito, né? Que era um coração como o de Jó, que tudo suportou e não desistiu. Jó não desistiu nunca, né? Tem até uma fala, né? Que a gente vai ver depois que é um provérbio que fala assim. É, paciência de Jó, né? Um ditado popular. A paciência, você tem uma paciência, tem paciência de Jó. Por quê? Porque Jó soube esperar com paciência. Né? Ele perdeu tudo, família, posses, perdeu tudo. Mas mesmo assim, ele não perdeu a fé. Né? E ele tinha uma fé imensa, né? E a fé dele removeu as montanhas da vida dele. Né? E nos livros de Jó, a gente vai entender, e de Eclesiastes também, são livros que tratam muito dessa questão, né, de temas muito profundos nas nossas vidas, né? São temas que vão falar de morte, de vida e sentido das coisas, sentido da vida de um modo geral, né? Porque a história, o livro de Jó conta muito da história de Jó também, né? E nesse sentido, a gente vai falar ali, vai ouvir falar das mortes que ele teve na vida, dos filhos, de todo mundo que ele perdeu, e vai falar também das coisas que ele teve que passar na vida dele, enfim. Então é um livro de ensinamentos, né, onde a gente consegue ouvir, ver
né, ouvir e ler e perceber qual é o ensinamento que tem naquela história. Né? Um livro que traz para a gente um sentido bastante significativo a partir do momento que a gente vê o que aquela pessoa passou e o que ela fez, né, para ela conseguir superar os desafios, né, que a vida propôs para ela. E daí, assim, Jó é um livro que trata muito disso e que nos faz ter uma outra visão, às vezes, das problemáticas que a gente passa pela vida. Né? Então, Jó traz essa coisa bem bacana para a gente poder ter um espelho. Depois, o outro livro que é também considerado como um livro poético é o livro de Provérbios, né? Que é um livro que de muitos conselhos práticos e nos mostram soluções para as coisas que acontecem no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia. E daí, assim, às vezes a gente pensa, né, algumas frases, algumas coisas que a gente não sabe de onde vem, né? E aí tem alguns ditados, né? Até inclusive mesmo no nosso português, né, no nosso vocabulário, nós temos então a questão de provérbios, né? E aí provérbios são ditados, né? Ditados populares. E daí a gente aprende, são coisas que a gente percebe que tem alguns ensinamentos, né? Então, a gente vai conseguir compreender um pouco daquilo que está sendo falado. E muitas vezes, essa questão desses provérbios tem algumas coisas que ensinam para a gente algumas questões. Por exemplo, aqui, o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Quer dizer, o que é guardar a sua boca? É aquele que fecha a boca, né? Porque quem fecha a boca não fala besteira, né? E daí, assim, mas o que muito abre os lábios tem perturbações. Então percebam, o que está querendo dizer esse texto, né? Aquele que fecha a boca, né? Ele não fica com a alma conturbada, né? Porque assim, quem fica com a boca fechada, às vezes evita de falar besteira, né? Então é um ensinamento que a gente está tendo aqui. E aí quando ele fala, né? Mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Por quê? Porque aquele que fala demais, às vezes pode falar coisas que podem trazer problema para a sua vida. Então, esse texto é um texto que fala para a gente poder ter entendimento daquilo que a gente vai falar. Nem falar muito, nem falar pouco, mas falar o necessário. E quando necessário, que às vezes não é necessário. Né? O outro texto que eu escolhi também fala assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes, né? Está lá em Provérbios 11:2. E daí, assim, o que é o orgulho, né? Por que ele vai falar que chega a desgraça? Porque, na verdade, a pessoa orgulhosa é aquela pessoa que tem dificuldade de pedir perdão, é aquela pessoa que tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Então, assim, a pessoa orgulhosa, ela se acha, às vezes, algumas vezes, mais competente, mais preparada. E daí, assim, o que acaba acontecendo, né? Aquele que tem orgulho, né? Geralmente é uma situação onde muitas vezes a pessoa passa por situações que às vezes é desagradável. Por isso que o texto vai falar chega a desgraça e vai completar, né? Mas a sabedoria está com os humildes, né? Porque aquele que é humilde de coração, aquele que tem bondade, humildade, no sentido assim, de reconhecer suas limitações, isso é saber, né? Isso é sabedoria, né? E aí a sabedoria é algo para a gente que é muito importante, né, perante a Deus, porque o sábio, né, é aquela pessoa que sabe o seu lugar, que sabe compreender o seu tempo, que sabe falar na hora certa, né? Então sabedoria está ligada nesse sentido. Bom, e o outro texto, né, o outro livro, né, que são livros, esses são livros, né, considerados livros da Bíblia, né, que traz para a gente essa ideia de melodia, esse é o que mais traz ideia de melodia, né, são os salmos, né, os salmos geralmente são canções, né, tanto é que muitas vezes no final, né, ele tem selar, ele tem umas notinhas, né, no texto, por quê? Porque geralmente são canções, né? Que se escrevia na época e muitas delas foram escritas pelo rei Davi, né? Ou elas são orações ou são canções. E muitas vezes a gente consegue, pela facilidade da organização dessas frases, a gente tem uma facilidade muito maior de gravar o texto, né? Pela melodia que ela vai construindo nos nossos ouvidos. Né? E daí eu escolhi então o Salmo 23, né? Que é um salmo de referência para a nossa vida,
né, um dos mais conhecidos, talvez eu acredito que seja o mais conhecido mesmo mundo afora, né, o texto bíblico dos salmos mais conhecido é o Salmo 23, né, e ele traz para a gente uma ideia muito importante, né, daquele que confia, que está dizendo para o Senhor, né, que confia e que vai passar por todo aquele momento e tal. E aí, assim, esse livro, né, são 150, né, salmos, né, 150 orações desses autores que trazem esse sentimento poético, né, que traz para a gente uma melodia, uma expressão onde a gente consegue olhar para o texto e se identificar com a nossa vida. Né? E aí no Salmo 23 diz assim, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Né? Então, assim, isso é uma melodia que a gente traz assim para a nossa vida, né? E que a gente consegue sentir uma presença muito forte, né? E ao mesmo tempo vocês podem ver que são textos melódicos, né? Textos que têm consonância de uma palavra ao término de uma frase, ele vai tendo uma consonância com a outra frase. Não é um texto apenas um texto histórico, não é um texto que está contando algum fato, alguma história, mas é um texto que vem para a gente, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas no descanso. Então, quer dizer, é algo que traz para a gente essa ideia dessa melodia, né? E por isso até ele se torna um texto mais fácil da gente gravar. Né? Então, na Bíblia, então, nós temos esses 5 livros, né, que trazem para a gente esse sentido, ou de ensinamento, ou livro de poesia, né, que são, na verdade, livros chamados livros poéticos, né, que trazem para a gente um sentimento diferente, né? E é muito interessante a gente conversar, porque assim, às vezes a gente pensa que os livros da Bíblia eles são livros de fé, mas a Bíblia também é um livro que conta histórias, né? Histórias de povos, histórias de homens, histórias de pessoas que passaram por situações difíceis, né? Conta a história de Jesus e conta a história também, né, de determinados períodos. Se a gente quiser, por exemplo, saber, né, como era Jerusalém, como a gente era aquele determinado local, a gente vai na Bíblia, nas histórias, a gente vai conseguindo compreender como é que era aquele tempo, né? E daí então a Bíblia é um livro histórico, mas para além de um livro histórico, é um livro de fé, mas também além de ser um livro histórico, ela é também um livro de poesias, né? Porque isso aqui que eu acabei de ler para você, esse Salmo 23, é uma poesia, né? Então é importante que a gente também saiba sobre isso. Amém? Então, irmãos, eu gostaria então de deixar aí para vocês, né, a nossa dica da semana, né, para vocês não esquecerem aí de estar fazendo as orações, né? A gente está em campanhas de missões, é importante que vocês estejam atentos, né? Em campanhas de missões a gente está fazendo aí um trabalho missionário, nós vamos ter o nosso almoço missionário, né, no dia 20, lá no projeto social, e a gente conta com as famílias de vocês, né, para poderem ajudar a gente. E nesse almoço, tudo que for arrecadado será revertido para mandar para os missionários, né? Nós temos missionários em tudo quanto é parte do mundo, né? Inclusive lá da nossa igreja nós temos um casal, né, que é amigo da nossa igreja e que está em Portugal, né, com seus filhos. E para isso eles precisam, né, se manter lá em Portugal. Então como é que eles se mantêm, né? Com os recursos que a Junta de Missões ela organiza durante o ano. E então nós, né, temos esse trabalho aí missionário para a gente poder desenvolver, né, para conseguir custear, né, ajudar
nesse projeto de missões. Bom, então nós estamos no mês missionário, é importante que os irmãos estejam orando por missões. Queria também pedir aos irmãos que orassem pelo fim da pandemia, né, para que isso cesse o mais rápido possível, que as pessoas possam logo ser todas vacinadas, né, e que a gente consiga aí vencer esse vírus, né, irmãos? Porque nós já estamos há 1 ano e meio, né, afastados socialmente e a gente precisa, né, voltar para as nossas vidas de um modo geral, né? E para que justamente a gente não perca mais pessoas, né? A gente tem perdido muita gente, a gente tem tido aí muita gente perdendo suas vidas, né? Então, que a gente possa estar orando para que esse vírus seja controlado, para que mais famílias não fiquem aí, assim, não só tristes, mas no sentido assim ter, de perder alguém querido, né? De ser uma família que vai ser destroçada, né? Às vezes uma família que perde pessoas tão importantes, então a gente possa estar orando, pedir também orações pelas famílias que perderam pessoas, né? Pessoas da sua família e às vezes pessoas nossos amigos, pedir também orações pelas pessoas que estão sem casa, porque nós estamos vivendo um momento da economia muito difícil, né? E pedir também pelos desempregados, né? Então, nessa semana nós temos muitos motivos de orações, né? E que sejam motivos que a gente possa estar orando, lembrando desses pedidos todos os dias, tá bom? Meus queridos, eu gostaria então de desejar para vocês um ótimo domingo, uma ótima semana, que vocês estejam aí continuando firmes na presença do Senhor, não deixem de fazer suas atividades de casa, estudar, né, para que muito em breve nós possamos voltar nossas atividades e estarmos aí juntos na igreja, né, fazendo o nosso trabalho. Quem puder, que possa então estar voltando, né, ao culto presencial, lá assistindo com a gente, ou então participando pela internet. Amém? Queria dizer para vocês assim um ótimo domingo na presença do Senhor, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês e trazendo muita paz para vocês e para a família. Amém?